Bom dia, pessoal. Bom dia a todos pela presença. Temos aqui quase 50 pessoas. Eh, Começar agradecendo aqui a Dani pelo a honra de poder mais uma vez dividir espaço contigo aqui para a gente trocar experiências, visões do que a gente está vendo e vivendo junto aos nossos clientes. Você aí, Dani, na empresa onde você atua, no seu doutorado, né, em engenharia de dados, profissional brilhante da área de recursos humanos e tecnologia. A Daniele, ela navega nas duas vertentes. Eu conheci a Dani em 2024, quando a gente pôde dividir um dos painéis principais do Conar, aqui em São Paulo, em 2024. E ali a gente estava falando de novos modelos de remuneração e o que vinha pela frente. Já existia a transformação digital, já estava num ritmo extremamente acelerado, né. Vamos lembrar, o evento pandemia, ele acelerou muito esse processo de transformação digital e de incorporação de tecnologias, aí inteligência artificial veio lambendo e atravessando todo esse processo de uma maneira importante, e estamos aqui hoje para justamente discutir, trazendo aqui, por exemplo, que a nossa pesquisa aqui, né, real time, né, 56% já usa a inteligência artificial, mas como mais apoio do que estratégia. Ouso dizer que daqui a um ano a gente voltar aqui para fazer essa pesquisa, a gente vai estar muito mais na linha de cima do que nas linhas de baixo, né. Isso é um processo evolutivo, estamos vivendo isso de maneira interessante, importante, e eu gosto de trazer aqui para passar a palavra para Dani. Eu quero fazer só uma reflexão. Quem tem mais de 40 anos de idade aqui já passou pelo cenário que eu vou trazer para vocês aqui, né. Eu, quando tinha meus 20 e poucos anos, para eu pagar um boleto, eu tinha que ir numa agência de um banco. Se eu desse sorte, não tinha ninguém na fila, mas em geral a gente ficava ali 20, 30 minutos na fila para poder pagar um boleto, né, e normalmente a gente fazia o pagamento deste boleto com uma folha de cheque. Naquela ocasião, eu estou falando aqui de anos 90, hein, 30 anos atrás, ah, a profissão mais prevalente, o cargo mais prevalente das instituições financeiras é o caixa. Com o advento da internet, né, quem viveu nos anos 2000, a virada do bug do milênio, aquela coisa toda, o mundo vai acabar com a internet e tal. O mundo não acabou, estamos aqui, assim como o mundo também não vai acabar com a inteligência artificial, né. Segundo o Exterminador do Futuro, a Skynet tomaria conta do mundo a partir de 2024. Não aconteceu, estamos aqui, não aconteceu a revolução das máquinas, pelo menos por enquanto, né, Dani? Mas a gente sabe que a gente está num processo evolutivo acelerado, assim como tivemos lá, meados do século XX, a revolução industrial. Agora a gente está vivendo a revolução da internet, da tecnologia, mudando completamente como a dinâmica de consumo, dinâmica de comportamento, a dinâmica do trabalho é diferente, a dinâmica das famílias é diferente hoje, com tudo que a gente está vivendo com a tecnologia nas nossas vidas. Então, esse webinar de hoje pretende justamente explorar. A Daniele é uma das, posso dizer que talvez, do Brasil e talvez do mundo, uma das grandes especialistas aí neste tema de inteligência artificial, e ainda mais aplicada ao mundo do RH, né. Então, Dani, vou passar a palavra para você se apresentar, fazer a tua introdução aqui, e segue com a apresentação, a gente vai trocando aqui. Pessoal, fique à vontade de lançar perguntas, aqui no chat. E André, tem espaço? O pessoal pode fazer a pergunta ao vivo aqui? Me ajuda a entender mesmo. Eu tô estreando aqui no nosso modelo de webinar. E mais uma vez agradecer aqui também à comunidade RB, ao nosso parceiro Marcelo Fabrício. Marcelo, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Dani, com você. Show, obrigada, Cláudio, obrigado pelo convite, a Vanessa e o André pela organização aí desse evento, o Marcelo, né, o Fabrício, e principalmente por todos os participantes. Afinal de contas, sextou e a galera está aí interessada em ouvir mais, compartilhar mais e aprender mais.
E quando a gente estava falando de preparar um conteúdo para compartilhar com vocês sobre inteligência artificial, eu comentei com a Van, falei: "Poxa, a gente já está meio que saturado, né, toda hora é uma palestra sobre IA, toda hora IA no RH". E a gente dedica muito tempo ouvindo tudo que tem sido falado e tal, e por algumas vezes, a gente acaba saindo com aquela sensação do mais do mesmo. E, como eu não gosto de ficar muito no repetitivo, eu falei: "Vou ousar". Então, estou fazendo algo aqui ousado, para me garantir, já compartilhei ontem com o meu coordenador do doutorado, que eu estou fazendo aqui na FEUP. É um doutorado extremamente enriquecedor. A minha área de estudo é de sistemas multiagentes de inteligência artificial aplicada para RH. E essa área de estudo, ela está muito voltada para a parte de desenvolvimento de códigos. E o meu coordenador me inspirou, porque normalmente os alunos que ele apoia estão trabalhando com conteúdo de smart cities, ou seja, carros autônomos, toda aquela dinâmica que a gente está vendo acontecendo, né, com questões aí de cidades inteligentes. E ele tem me inspirado a pensar no meu doutorado como organizações inteligentes. Então, esse conteúdo que vocês vão ver, eu trouxe como uma forma da gente fazer analogias. Analogias essas que não correspondem à realidade, tá? É para a gente sair um pouco do óbvio e deixar a imaginação de vocês aflorar. E por isso, eu quero deixar também muito claro que os exemplos que eu vou colocar são meramente ilustrativos e eu quero que ao longo do material, que eu naveguei aqui com algumas estruturas, vocês se inspirem e fiquem à vontade para preparar perguntas para o final, tá bem? Para a gente fazer algo diferente. Até o momento tem 65 participantes ao vivo. Esse conteúdo depois vai ser compartilhado com outras pessoas. O André e a Vanessa vão trabalhar aí com isso tudo para ampliar essa abordagem. E o que eu preparei, então, para esse momento de hoje? Eu preparei para a gente falar sobre essa metáfora do RH, usando a inteligência artificial, como se estivesse falando da rodovia, de uma estrada. Depois eu trago algumas dicas do uso de inteligência artificial. Depois eu falo de alguns mitos e verdades. Eu trouxe um checklist para ajudar a gente a identificar se a gente está tomando a decisão certa no contexto de inteligência artificial. E o último slide eu coloquei aqui também para ajudar a gente a relembrar, que Cláudio e eu estamos aqui para poder responder perguntas diversas, tá bem? Se a gente não souber, tudo bem, depois a gente pergunta para o ChatGPT. Pronto, vamos lá, tenho aqui a minha acompanhante, a Larissa, minha filha, que está sempre junto comigo aqui, me calibrando se eu estou falando muito rápido, muito devagar, e assim a gente vai. A vida como ela é. Então, vamos lá. Refletindo nesse contexto, né? Rodovia inteligente. Vamos começar então agora a navegar nessa estrada. Vamos imaginar que você é o gestor da sua empresa, que você é o tomador de decisão dessa empresa, ou você é o profissional que está sendo impactado pela inteligência artificial no dia a dia. Então, nós temos aquele cenário, né? Uau, altas expectativas. Vamos, então, entrar no mundo da inteligência artificial no RH. Ou a minha empresa já implementa inteligência artificial, então eu já estou dentro desse contexto novo. Tá ótimo? Mas vamos parar para pensar aqui em alguns aspectos. Aspecto de estrada, se a gente acompanhar a estrutura dos dados, vamos acompanhar que a gente está imaginando que a gente já está com tudo pronto, né? Os sensores estão ligados, todas as características estão super preparadas só para a gente pegar o volante e ir embora. Depois a gente pode imaginar sobre os carros, que seriam o quê? Os diversos modelos diferentes disponíveis hoje em dia, os modelos de inteligência artificial, e são muitos. E aí, se a gente faz analogia com o carro, ela também tem uma verdade muito grande, né? Quando a gente vai comprar o nosso carro, a gente tem o custo, comodidade, aquele modelo perfeito, aquele modelo que cabe no nosso bolso, aquele modelo de sonho de consumo, e a gente já consegue fazendo uma analogia. No final das contas, todos esses modelos. Oi, Sofia.
Todos esses modelos, eles vão ajudar ao quê? A gente chegar no destino que a gente quer. Vai depender como que vai ser essa jornada. Por último, tem o condutor, somos nós. E a gente pode imaginar que, enquanto profissionais de RH, nós estamos no comando, ou pelo menos deveríamos estar no comando, que algumas vezes a gente acaba se esquecendo e pode acontecer da gente achar que o fato de estar usando a inteligência artificial é o suficiente para deixar do piloto automático. E é aí que a gente começa, então, a refletir o quanto que esse mundo ideal, esse trajeto ideal, ele está no cenário da expectativa. Então, se alguém, ao longo dos slides, alguém no final quiser compartilhar comigo que já está vivendo essa experiência, eu gostaria muito de poder ouvir, porque vai ajudar a gente a se inspirar. Sendo que, quando a gente fala também de inteligência artificial, vamos pensar o seguinte: quem está no controle? Você está no controle ou é a inteligência artificial que está no controle? Te dando sugestões, te dando recomendações e te orientando para coisas que você nem se questiona. Então, aí que começa, a gente sai da expectativa e a gente vai para algumas possibilidades, e aí eu não digo todas, que a gente vem para a realidade. Muitas empresas de todos os tamanhos, pequeno porte, grande porte, pequena, empresas com poucos funcionários, com muitos funcionários, ainda pode fazer algum eco de verdade na sua realidade. Que é o quê? Sair da expectativa com tudo pronto e vou para a realidade. Vamos falar das estradas. Vamos começar agora a imaginar que os dados ainda não estão com consistência o suficiente de longo prazo, porque vamos pensar, a inteligência artificial ela reage com base nos dados que já estão disponíveis. Se eu tenho bons dados, eu vou ter bom aprendizado e vou ter bons resultados. Se meus processos corporativos estão adequados, se as minhas políticas estão bem definidas e coerentes e conectadas com as leis em vigor. Então, isso a gente pode imaginar e fazer uma correlação com estrada. E os carros? Cada um colocando a sua própria receita da IA, uns usando uns prompts mais específicos, outros já usando, ousando e usando agentes, e cada um está fazendo a sua própria atividade. E, de novo, temos lá o condutor, que é o profissional da Regar, que está tentando navegar nesse caminho, procurando saber se está fazendo as escolhas certas. E aí vamos refletir um pouquinho, né? O que a gente precisa, de fato, entender? O que é relevante para o uso da inteligência artificial como um todo? E aí eu coloco aqui uma reflexão para a gente. O que a IA está trazendo para a gente, em termos de soluções, em termos de projetos e produtos, é a gente pensar, a gente precisa correr, a gente precisa estar falando de uma agilidade que o quanto mais rápido a gente tomar a decisão, mais rápido vai ter mudanças no seu dia a dia. Então, vamos pensar, será que ser ágil é correr ou é saber desviar, é saber tomar decisões adequadas sobre o caminho que a gente quer chegar? Então aqui, reflete um pouquinho, pensa comigo e divide comigo daqui a pouco no final, como que é o momento que vocês estão vivendo. Aquela expectativa ou essa realidade está muito mais próximo do seu dia a dia? Eu ainda vivo bastante aqui nesse dia a dia. Por quê? Vamos pensar novamente no mesmo conteúdo dos smart cities, dos carros autônomos. Quantas vezes vocês já ouviram falar das opções dos carros que têm a possibilidade de usar o piloto automático e às vezes esse piloto automático não resolveu 100%? Quantos testes estão sendo feitos e há quantos anos isso tem sido explorado em larga escala? Se o conteúdo de smart cities que tem tido investimentos de empresas muito grandes ainda está nessa fase de aprendizado e a gente ainda não confia a nossa vida de 100% do tempo de deixar no piloto automático, faz sentido você pensar em contratar ou usar qualquer IA para deixar no piloto automático o impacto que você é responsável? Então, é por aí que eu acho que faz um pouco de sentido a gente sair do óbvio das nossas analogias de inteligência artificial. Opa. Então, o que eu coloco aqui como dicas? Não tem nada escrito na pedra. Como dicas, coisas que para mim fazem sentido
e que talvez para vocês também possam fazer sentido essa reflexão. Quando a gente fala das rodovias, independente da rodovia, você tem que seguir as leis de trânsito. E o máximo que vai acontecer é você se adaptar. Quando eu saí do Brasil, mudamos aqui para Portugal, eu fiquei super perdida, mesmo já usando o GPS, super perdida. Quais eram as regras de trânsito aqui? Algumas coisas eram similares, outras coisas muito diferentes. O GPS me mandando para caminhos que eu precisava acreditar, e às vezes eu pegava o caminho errado, mas ainda assim as leis de trânsito, elas são importantes. E quando a gente fala de leis de trânsito e associa isso ao RH, ao uso da inteligência artificial, eu coloco referências como compliance, ética, governança algorítmica, é para a gente explicar para a inteligência artificial o que é permitido e o que não é permitido dentro dos conceitos que a sua empresa trabalha. Então, essa é uma primeira vertente. Para mim, é um pilar principal, que assim como todos nós, profissionais de RH, nós já temos que nos preocupar com tudo que a gente faz, se é ético, se eu compartilho a informação verbalmente, por escrita ou qualquer outra forma, se eu tenho esse cuidado no meu dia a dia, ao usar a inteligência artificial, eu tenho que ter muito mais cuidado. Depois, o que a gente fala da questão do compliance é quais as regras que a gente precisa seguir. Se eu falar do ambiente de remuneração, que é um dos ambientes da área de recursos humanos que tem mais questões aí de regras, leis e tudo mais, claro, todas as nossas áreas de RH são realmente definidas por regras, mas é importante a gente ter noção disso. E cada vez que a gente está usando a inteligência artificial, os modelos eles estão tendo uma maturidade tão acelerada que a gente já nem se questiona mais se aquela fonte é verdadeira. E muitas vezes a gente nem pergunta qual é a fonte que a IA usou para gerar a informação. Aí começa esse exponencial de risco e de oportunidades para você, enquanto profissional do RH, ter 100% de certeza, usar fonte, usar referência. E a habilitação? A habilitação é uma coisa que a gente não percebe, né? Você até pode pegar o carro e dirigir para onde você quiser sem ter a devida habilitação, mas em algum momento você pode ter o risco de pagar, né, ter essa consequência. Trazendo esse mesmo contexto de habilitação para o uso de RH, hoje em dia tem surgido um termo que eu gosto de falar bastante, que é letramento digital. Antes que eu me esqueça, eu não anotei aqui, mas antes que eu me esqueça, existem alguns treinamentos gratuitos, inclusive pelo Bradesco, não estou ganhando nada com isso, mas treinamentos gratuitos que ajudam a gente justamente nesse contexto de letramento digital. Alguns outros treinamentos do Coursera, alguns outros treinamentos que eu posso depois compartilhar links no conteúdo que o André vai disponibilizar para vocês. E o mais importante, nem todo conteúdo de letramento digital precisa ser pago. E eu vou contar um segredo. Há uns 5 anos atrás, eu estava me atualizando, estava naquela fase super ansiosa, não sei se aqui alguém já passou por isso ou está passando por isso, com aquela ansiedade de querer saber tudo e eu tenho que conhecer tudo de IA e não sei o quê. Comprei um curso caríssimo, depois eu fiquei super chateada, porque todo o conteúdo que eu paguei caro estava disponível em um outro curso gratuito. E é muito comum a gente estar investindo o nosso escasso dinheiro em capacitação em conteúdos que já estão gratuitos. Assim como é muito comum a gente investir o nosso espaço-tempo em conteúdos que são inúteis ou repetitivos. Então, essa parte da habilitação, de você se preocupar com o seu letramento digital, ela é fundamental. Cada um no seu tempo, cada um com o seu foco, com o seu objetivo, sabendo certo aonde que vai investir aquele bem que não tem volta, é o nosso tempo. O monitoramento, constantemente, eu observo que as pessoas estão simplesmente ignorando o monitoramento. Estão super felizes, agora eu uso IA, agora eu estou fazendo agentes e tal, beleza. Você preparou o agente, mas como que você está medindo? Primeiro, a eficiência do que você tinha antes, durante e depois da implementação desse determinado agente ou dessa determinada IA. O monitoramento
no contexto de entender se o que você implementou, o que você quer implementar de inteligência artificial está seguindo todas essas regras que a empresa, né, determina, que é o recomendado como boas práticas. Então, esse slide, eu entendo que é um slide chave para a gente nortear, como a pesquisa mostrou. Tem algumas pessoas que já estão começando a mostrar melhor, né, o uso da IA no seu dia a dia, já estão começando a entender que é importante, e é por isso que eu passo aqui para o meu próximo slide, que é o quê? O futuro do RH não é automático, ele é estratégico. Opa, quem está no RH há alguns anos, não sei se o Cláudio está atento aí, essa parte do RH estratégico é algo novo, Cláudio? Estou falando de novidade? Escuto isso desde 1990. Exatamente. E a gente tem ouvido essa questão do RH estratégico com tanta frequência nos últimos anos, vamos colocar assim, quando a gente fala de uso de IA no RH. Você tem percebido, Cláudio, qual é o seu dia a dia? Porque você lida com muitos empresários, com muitas pessoas, e você tem uma experiência que ela é realmente bastante ampla e que a gente precisa entender se esse contexto que a gente fala IA no RH é algo que todo mundo está falando, é a hype do momento, e a gente está lembrando de associar a estratégia do RH. É comum você. Qual que é a sua experiência assim, como um todo, Cláudio, no seu dia a dia, nesse Ô contexto? Dani, o que eu tenho como tanto como, executivo até o outro dia, agora como consultor aqui na IDE, envolvido com vários clientes, eu vou pegar uma frase tua aqui que você acabou de trazer, que é o letramento digital. Eh, a gente tem encontrado de uma forma importante, hum, todo mundo, para ir objetivamente a tua resposta, todo mundo está querendo usar a inteligência artificial e transformação digital para ganhar eficiência, produtividade, controle, né, maior segurança no processo decisório. Enfim, isso daí é a agenda. Tem uma recente pesquisa do Gartner que reforça isso, inclusive. No entanto, o quanto que de fato as empresas elas estão fazendo o diagnóstico para avaliar o seu letramento digital, né, no sentido de processos, de tecnologias embarcadas, da capacitação dos seus líderes para lidar com isso e das pessoas, das equipes como um todo, né. Ah, de fato, você dá um salto, querer usar a inteligência artificial, os prompts de inteligência artificial, sem ter esse diagnóstico, sem ter o preparo necessário, você vai gastar muito dinheiro, vai se frustrar, e não vai ganhar eficiência e produtividade. Então essa é a grande preocupação de fato, que a gente está encontrando aqui, mais uma vez reforçando, né, dentro dessa pesquisa do Gartner, a a uma das principais questões é como que eu, substituo, eh, evoluo o trabalho dentro da minha organização, trazendo maior eficiência e maior produtividade. Esta é a ênfase de todas as organizações que a gente tem interagido e que a pesquisa do Gartner está apontando para isso, né. Então, Dani, sim, essa é uma agenda que está para todos. No entanto, a questão, principal aqui que eu vou reforçar é fazer esse diagnóstico da tua real capacidade para evoluir com tecnologias embarcadas. Eu estou com um projeto, recente, em que o cliente quer usar tecnologia, mas ele não quer alterar o seu processo de trabalho. Com a tua experiência, Dani, qual é a chance de resultado produtivo e efetivo nesse processo? Quando você vai instalar tecnologia, pelo que eu já vivi a vida inteira, se você não alterar o teu processo para ganhar eficiência com a tecnologia, você vai ter um processo ruim com tecnologia embarcada. Queria te ouvir um pouquinho também nessa direção, Dani. Ah, a parte do processo, ela sem dúvida ela é fundamental, mas não necessariamente precisa mexer no processo. O processo que a empresa tem, as políticas que a empresa já organizou, se todo o fundamento está funcionando, é o que se precisa. E muitas vezes a gente, os extremos, vou colocar assim, os extremos são prejudiciais.
As empresas que não têm processo nenhum, não têm política nenhuma e quer colocar IA, está partindo risco, porque, como eu falei, a IA aprende a partir de uma referência. Se não tem referência, se não tem limites, qualquer informação vale. E, por outro lado, se a empresa já está com o seu processo redondo, se já tem as políticas redondas e tal, não precisa revisitar tudo. O importante é que seja coerente. Então, é entender se o cliente está satisfeito com a forma como que ele está operando hoje em dia. E o que ocorre muitas vezes, e isso eu ressalto bastante, é da revisão dos processos de formas integradas. Que vamos colocar aqui um exemplo, o nosso RH, ele tem sempre muita interação mínima com o departamento financeiro. Então, às vezes, é comum também da gente identificar que o departamento financeiro fez a sua política, o departamento de RH fez a sua política, e, de repente, em algumas coisas que são comuns, elas não estão se casando. E aí é o risco. Agora, se as políticas estão atualizadas, estão fazendo sentido com outras áreas, e principalmente a questão-chave é todo o trabalho que é realizado por o departamento A ou o departamento B, se eles estão sendo combinados para ajudar a empresa a alcançar o objetivo que ela tem, porque isso também é um ponto importante, tá bem? Dando sequência aqui no material, vamos reforçar, não deixar no piloto automático, vamos dirigir com consciência ou a gente vai deixar o carro correr sozinho. A IA, ela não substitui o julgamento humano. A gente tem a possibilidade de usar a inteligência artificial, mesmo que a sua empresa ou você não tenha oportunidade de trabalhar no ambiente corporativo que já tenha a IA integrada em vários módulos, em vários sistemas, você tem o acesso ao seu chat GPT, que está no seu próprio celular, o Gemini, N outros provedores. As empresas também oferecem, mas a gente precisa saber como usar. Então não é mais aquela pergunta: "Ah, eu não sei se eu vou usar, quando e tal", não, é como. Você pode usar com pouca intensidade, num perfil mais pessoal e de te dar o suporte e conforto no seu dia a dia. Uma coisa, que agora estou relembrando aqui, o volume de informações que nós estamos lidando no dia a dia, é um volume simplesmente impossível da gente dar conta. Então, com certeza, vamos usar os benefícios da inteligência artificial para relembrar. Eu tenho um tópico específico, o que pode ser usado para me ajudar numa decisão A, B e C. Você pode ter isso como seu, como seu usando isso ao seu favor, que é a frase mais comum. Agora, você precisa também ter aquela informação para, uma vez que você faz a pergunta, então aqui a grande questão no uso da inteligência artificial é fazer a pergunta certa. Não existe essa de fazer pergunta mais ou menos boa. É a pergunta certa que vai te ajudar a levar aos resultados que você espera. Só que o fato de você fazer a pergunta certa já demanda a necessidade de um conhecimento profundo na área que você atua, e, além disso, demanda também uma capacidade analítica para entender se o resultado que foi apresentado está fazendo sentido e é real. Então, isso é importante. Então, quando a gente fala de como usar, e dando exemplo também nas perguntas que no tópico que o Cláudio trouxe, essa aqui, para eu ficar um pouquinho dentro do tradicional, eu trouxe um material do World Economic Forum. Aqui ele foi publicado em janeiro de 2026. Eu sugiro que vocês acompanhem sempre. O World Economic Forum é um dos principais provedores de dados de formas mais amplas de diversas pesquisas, seja do futuro do trabalho, seja de atividades econômicas. Aqui, no World Economic Forum, que eu também não estou ganhando nada para fazer propaganda deles, eles têm umas publicações que são incríveis, desde quantidade de diversos países, não só de um país específico, mas uma gama enorme de países, colocando referências sobre uma que eu gosto sempre de acompanhar: mulheres na área de tecnologia, como é que está sendo esse crescimento ao longo do ano, salário digno, salários de referências, homens e mulheres, que isso, olha como é que a gente está num momento que está assim, muito incoerente. Se as empresas ainda estão lidando com temas que é lei, o próprio Brasil está aí ainda colocando aquela comparação da equidade salarial, lidando com um tema que é lei por muitos anos, e a gente já está querendo pular lá para IA, vamos entender o que é coerente e o que não é.
Mas voltando aqui para esse material do futuro do trabalho preparado pelo World Economic Forum, ele está reforçando aquilo que vocês vão ver em vários lugares. E eu até reforço, tem várias outras empresas que são de renome e usam as referências do World Economic Forum para embasar as suas análises. Aqui ele está reforçando que é algo que a gente já vê bastante vezes, com muita frequência, que a tendência é que até 2030 o mercado de trabalho vai mudar. E isso eu já estou falando já tem uns 3 anos, porque a própria pesquisa do World Economic Forum vem apontando isso. Mas também não é nada novo. Vamos colocar aqui desde quando Cláudia comentou que ela pagar o boleto no banco. Antigamente era um outro processo, hoje em dia você já não tem mais essa demanda. Então, a mudança tecnológica, ela não está chegando agora de forma disruptiva, ela está chegando de forma acelerada. O disruptivo ocorre no quê? Essa é uma grande mudança que eu sempre gosto de comentar e mencionar o professor Miguel Nicoleles, que ele fala muitas vezes, a IA não tem nada de inteligência nem tem nada de artificial, ele fala sempre isso. E a gente está vivendo num momento muito disruptivo, no sentido de que a gente tem, no momento, a possibilidade de passar numa transição que a gente nunca viu, o homem, o ser humano, nunca viu antes na história, que é conversar naturalmente com uma máquina. Então, esse é o grande fator que diferencia e que deixa a gente fazer, essa análise de uma maneira, diferenciada. A gente está num momento que a gente se pergunta várias vezes se a máquina vai tomar o seu lugar ou não, sendo que quem define as regras, todas as vezes que vocês quiserem também falar sobre isso, existe um movimento enorme de regulação da inteligência artificial. Por quê? Porque precisa colocar os parâmetros, precisa colocar as referências, precisa colocar os limites. E não é a palavra que eu estou falando aqui, precisa, no sentido de que é mandatório. Precisa porque aí ela trabalha com probabilidades, trabalha com estatística, então tem que ter um norte, um viés, o que que pode e o que que não pode. Então, por aqui, você tem também alguma referência para refletir e usar como papel de ponto de partida no seu dia a dia. E, Cláudio, eu queria ouvir de você também se isso que está aqui está trazendo algo novo. O que que você reflete sobre esse quadro? Bom, se vocês olharem todos os itens aqui, é é um desafio que a gente vai enfrentar, porque nos últimos 5 anos de maneira intensificada, mas o tema tem já pelo menos uns 10, 15 anos que ele está presente na sociedade, no mundo como um todo, mas no Brasil, né, trazendo para a nossa realidade, que tem a ver com o que a Dani já comentou aqui, da equidade salarial, da remuneração justa, tem uma série de elementos que trazem aqui a questão da importância da diversidade nas organizações. A gente vem ouvindo e vem trabalhando com isso nos últimos anos, no entanto, as expectativas dos líderes em se tratando de inteligência artificial, ele olha única e exclusivamente questões que vão trazer melhores margens, maior produtividade, uma nova eficiência, né. Então é isso que a gente está vendo aqui nesse cenário. Então, eu queria ter uma bola de cristal para saber para onde que vai. O que eu posso dizer é o seguinte, que nós estamos num momento de atrito entre o que vinha acontecendo e o que vai acontecer. Como isso vai conviver, não ouso trazer aqui uma projeção, viu, Dani? É muito mais gerenciar a velocidade e a direção que cada um de nós aqui está vivendo com essa realidade na nossa dentro do nosso contexto de trabalho. Eu quero colocar aqui, primeiro que eu estou vendo que nos participantes tem várias pessoas que eu conheço e tenho contato aí diários, algumas pessoas que trabalham comigo. E nessa linha, o que que a gente pode acrescentar? Eu vou contar aqui uma coisa que ajuda vocês refletirem também. Dentro de um dos contextos de engenharia da computação e desenvolvimento de sistemas, uma das coisas mais comuns é usar bibliotecas de dados ou bibliotecas de programação já existentes. E com isso a gente tem o quê? Compartilhamento. O princípio da IA é isso, ela vai
trabalhando com aquilo que já existe, vai correlacionando e vai gerando novos conteúdos. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vi aqui no grupo pessoas com quem eu trabalho, pessoas com quem eu me relaciono constantemente, Cláudio, pessoas com quem eu aprendo e com quem eu admiro. E qual é a diferença dos computadores para nós seres humanos? Os computadores não têm medo, né, vamos colocar assim, de compartilhar conhecimento. Enquanto nós, seres humanos, estamos o quê? Cada vez mais nos preocupando em guardar a informação e não compartilhar. Então, o segredo do momento está da gente pegar a nossa expertise e compartilhar. E quanto mais você compartilha, mais você aprende. Eu não tenho problema nenhum de todo dia estar aprendendo, de estar perguntando, de estar sendo curiosa. Esse ponto é um dos pontos que também nos materiais do World Economic Forum eles apontam com frequência, que vão fazer a diferença para aquele profissional que vai se manter no mercado de trabalho e aquele profissional que vai deixar, infelizmente, o mercado de trabalho. Então, para vocês acompanharem, eu não decorei aqui de cabeça, mas eu falo disso com muita frequência, os principais, tópicos sugeridos para que a gente consiga se manter com a nossa empregabilidade primeiro deles, entender que nós, seres humanos, temos a habilidade de ter o pensamento analítico. A gente tem a capacidade de pensar além da, né, além da caixa, além do óbvio. Então a inteligência artificial também consegue fazer isso, sendo que a inteligência artificial precisa do contexto. Você, enquanto está na sua empresa, você tem um contexto, você sabe quais são os objetivos da sua empresa, você, ou pelo menos deveria saber qual é o objetivo estratégico, o que que a empresa precisa alcançar, quais são as políticas que são referências. Então, quando eu falo na área que é a minha maior zona de conforto, que é a remuneração, eu coloco. Eu sei qual era o benchmark, quais são as empresas competidoras com o meu tipo, né, de negócio, os profissionais que estão atuando na minha empresa, eles são, demandados por quais outras empresas? Quais são as políticas? Quais são as leis? As leis estão mudando constantemente. Então é nesse contexto que o homem tem a diferenciação da IA, porque cada empresa tem a sua particularidade. E a IA sem contexto, ela não vai para lugar nenhum. A outra coisa é o pensamento crítico, né, que é o que eu falei, a capacidade de analisar esse contexto, a capacidade de se comunicar. Então, nós estamos perdendo alguns aspectos, e aqui eu estou vendo a Mai, que trabalha comigo, está aqui na live também, que é o seguinte: o nosso pensamento cognitivo é o que nos diferencia da máquina. Então, se você parar para pensar, acho que eu vi um comentário aqui na tela, a quantidade de pessoas que estão achando que estão fazendo multitarefa e no final das contas não lembra nem o que foi feito nos últimos 3 minutos, isso está aumentando. Então, a gente está entregando o nosso ouro, que é o nosso capital intelectual, para coisas inúteis. A gente está entregando nossa capacidade intelectual para um volume muito maior do que a nossa capacidade de absorver e de manter, e principalmente de nos manter em boa condição de lidar com essa dinâmica e com esse volume. Então, a gente precisa equilibrar tudo aquilo que a gente absorve, equilibrar aquilo que a gente vai se dedicar em termos de tempo e o que é relevante e o que não é. Faz sentido para você, Cláudia, isso que eu estou comentando? 100%, 100%. É uma coisa que, ninguém vai substituir a tal da centelha humana, né, a IA faz aquilo que um humano comanda, pelo menos por hora, né, eu não sei daqui 3 meses, daqui 3 anos ou daqui 30 anos, a gente não sabe quando, talvez algum dia chegue o momento em que a IA comande tudo, né, a tecnologia comande tudo, acho que ainda não é o caso, ainda estamos vivendo aí um momento em que a gente tem que entender e aprender a lidar com esse contexto. E reforço aqui a importância, sempre a importância de você fazer o correto diagnóstico antes de sair executando atividades, correndo atrás da IA. Em alguns momentos aqui, eu tenho utilizado a IA, mas se você não tiver um senso crítico, não tiver o conhecimento da matéria para fazer a análise crítica daquilo que está vindo como proposta, a chance de você levar uma solução, implementar algo que não vai funcionar,
ou de maneira equivocada, ela ganha uma probabilidade bastante alta. Então, essa capacidade analítica ela não se perde mesmo com a tecnologia, porque a gente ganha muita velocidade, isso sim. Eu vi aí o comentário da Inês, que também trabalha comigo, e é o seguinte, me fez lembrar, ela falou algo, né, sobre a preocupação com burnout, e é uma preocupação muito genuína. Primeiro, eu lembro muito no mestrado que eu fiz na UFRJ, no Rio, foi numa área que era muito nobre, que é a área do HCTE. Eu até sempre gosto de reforçar que os meus coordenadores lá, o professor Alfieri do Buente, a professora Mayra Frois, foram incríveis, no sentido de reforçar a importância da gente falar da do papel do homem dentro da tecnologia e vice-versa. Se a gente realmente não tiver essa noção e ainda continuar tendo essa consciência, daqui a alguns anos a gente pode sim ficar refém das máquinas. Não porque as máquinas vão superar os homens, porque isso a gente já consegue até falar numa proporção mais óbvia e direta, mas porque a gente está deixando a nossa questão do desenvolvimento humano ao longo dos séculos numa situação de muito, muito risco. O que que vai ser dos nossos descendentes quando a gente fala hoje, você pegar uma caneta para escrever é algo raro, você pegar uma conta para você fazer na mão é algo raro. Então, daqui a pouco, qual vai ser o legado que a gente vai deixar para as próximas gerações no contexto cognitivo? Então, vou parar aqui, porque senão esse tópico vai me levar aí para muitos outros caminhos. E vamos então falar aqui de alguns mitos e realidades. Mitos, a gente acabou de falar já bastante, né, a IA não vai substituir o trabalho, ela vai continuar mudando. A IA pensa e sente como uma pessoa. Esse aqui eu escrevi, mas eu fiquei assim, Uma das matérias que eu estou fazendo agora no doutorado, que é sistemas multiagentes de inteligência artificial. E acredite ou não, tem uma das áreas que fala do BDI, que é a de acreditar, de ter o desejo e de ter a intenção. Então, isso, dentro de um contexto de simulação, é algo que nos deixa muito inseguros quando a gente fala desse caminho em geral, sendo que quem define os pontos dos objetivos do agente sou eu. As simulações, elas ocorrem depois de diversas maneiras que acabam sendo as probabilidades e possibilidades que existem e que saem um pouco do controle, mas a primeira definição é minha. Então, essa parte da emoção aqui, eu não sei. Bom, e a IA é 100% neutra e imparcial. Muitas pessoas me falam, Dani, a IA não tem bias. Tem bias. Então, essa daqui, quem não tinha essa certeza, confirmo para você. Primeiro, um dos cursos que eu sempre indico para as pessoas fazerem, que é do Cognitive Class, também gratuito, é o Prompt Engineering. Mesmo que você não veja, se a sua empresa já usa inteligência artificial, se você usa, mesmo que você não defina, o ponto de partida da IA é o prompt. É o quê? Para ele condicionar o contexto. Nisso que você escreve o contexto, ou quando você não escreve o contexto, já tem um bias, já tem uma linha de referência. Então, quanto mais específico você for no momento que você estiver usando a IA, melhor você vai ter o controle do que está sendo devolvido de informações. Já estamos partindo aqui para o encerramento, e dentro desse slide daqui, vamos pensar também, ainda para finalizar a nossa criatividade. Pensando naquilo que é IA raiz, né? Se você tiver que contratar um serviço, um fornecedor te propõe uma solução, seja a OpenAI, que é uma das maiores e melhores que existem, você precisa ter noção do que você está comprando. Muitas vezes eu fico me perguntando, isso que tem sido vendido como IA, é realmente IA ou eu faço esses 3 filtros aqui? Então, o primeiro quando você consegue fazer as perguntas, eu até deixei ali como dicas, né, para você saber se você está comprando uma IA raiz, ou seja, uma licença de um GPT, é uma IA raiz, vamos colocar aí, que você tem aprende continuamente e tem as decisões probabilísticas baseadas nos prompts. E aí você fala, como é que você sabe se esse é o modelo 100% IA ou não? Se você desconectar, deixar de pagar aquele modelo, o produto acaba. Por quê? Ele era um IA 100% genuíno. Depois a gente fala do modelo híbrido.
que nós sabemos, colocando aqui modelos de sistemas de RH, muitos modelos grandes, e eu não vou comentar nomes aí, que são ERPs famosíssimos, e estão vendendo soluções que agora estão na IA. Só que vocês acham que eles, de um dia para o outro, refizeram todo o sistema para incluir IA? Claro que não. Eles aproveitaram toda a base de conhecimento e agora eles estão incluindo a IA para poder ajudar nessa interpretação, nesse todo volume de dados que está lá. E aí, eu até deixei aqui como exemplo, nota bem o asterisco, tá? Que é só para a gente ilustrar, que ele tem muito questão de workflow, que é o processo, se isso, faça aquilo, se não e tal. E é uma combinação tão grande, porque eles já são robustos, e agora tem IA implementada para que possa acompanhar também melhor essa linguagem natural desse volume enorme de informações e nos ajuda. Ótimo. Mas sabendo que não é IA 100%. E tem um outro que é o IA cosmética. Eu fico achando muito engraçado, porque tem muitos modelos, né, sendo apresentados, que é uma interface de HTML padrão, ou seja, de internet padrão, e tem muita automação ali dentro, que tem vários provedores, que eu também não vou entrar aqui no detalhe, vários provedores de automação, e que no final das contas também continuam tendo muitas regras. Se isso, faz aquilo e tal, e ele responde para você bonitinho, né, WhatsApp e tal. Necessariamente, é importante a gente identificar o que que é IA e o que que é automação dentro desse processo. Então, RH, cuidado, né? Eu anotei aqui também como provocação. É sério que a gente vai deixar a promoção de um funcionário na mão da IA? A avaliação de funcionário na mão da IA? A entrevista com o candidato na mão da IA? A seleção dos currículos na mão da IA? Aí agora vocês vão me matar, né? Falar, quem tiver aí ainda, falar, Dani, então você está indo na contramão? Óbvio que não. Vocês vão continuar usando todos esses recursos e principalmente usando o seu julgamento para saber se aquilo que foi apresentado para você está fazendo sentido. Vou usar aqui exemplos de promoção. Eu estava aqui refletindo, falei, caramba, como que eu me sentiria sendo um funcionário de uma empresa, né, mediana, ou ainda que fosse de uma multinacional de 10 mil pessoas, recebendo uma mensagem de chatbot, recebendo parabéns, você recebeu qualquer X% de aumento, seja zero, seja 1%, 10 ou 50%. Fala, nossa, o que que eu fiz para receber esse aumento? Qual é o feedback? Qual era o critério que foi avaliado? E ainda falando no contexto de remuneração, a gente tem que se preocupar para o profissional de RH, o salário é um dos elementos da remuneração total do funcionário. Então, vamos entender quais são esses elementos que a gente quer usar para que a gente recompense a pessoa da maneira adequada. Mais do que isso, vou colocar aqui um outro exemplo. Muitas vezes, deixa eu até passar aqui para o último slide, um checklist, né, de dicas básicas para vocês, antes de implementar modelos de IA. Acabando aqui as brincadeiras, né? Será que você precisa de uma Ferrari para fazer um trajeto de 100 metros de um quarteirão para outro? Que analogia é essa? Você ter uma empresa que ainda não tem as suas políticas, ainda não tem todos os seus processos, o orçamento para você implementar milhares de projetos, porque a gente sabe que o orçamento ele é finito. Se não for finito, me chama que eu quero trabalhar nessa empresa também. Mas, enfim, pensando o seguinte, o profissional de RH ele tem que identificar qual é o orçamento que ele vai destinar a ações de desenvolvimento, ações de contratação, ações de mérito, a questões trabalhistas como um todo, benefícios. E aí você vai ter mais essa decisão na sua mão. Vou investir um valor considerável em IA neste momento, ou eu posso usar um recurso de inteligência artificial mais brando para me apoiar, me auxiliar nesse contexto e ter melhores referências. Então, por aí você já tira uma ideia. Então, vamos pensar aqui num checklist, né, de perguntas que vocês podem fazer. Eu coloquei aqui perguntas de liderança, mas cada um lidera o seu processo. Seja você analista, seja você especialista, coordenador, gerente, diretor ou CEO da sua empresa. Você tem que olhar o que eu vou implementar de IA vai ser eficiente em relação à minha estratégia? Depois, o que o Cláudio trouxe, né? Eu já revisei as minhas políticas, os meus processos, por quê? Para implementar IA, eu tenho que ter isso como referência. E por último, esse aqui, não por último, né? Um dos elementos, porque são inúmeros, é recorrente.
Às vezes você vai ter uma preocupação enorme de fazer um lançamento caro, custa tempo, demanda criar confiança, demanda teste. Sempre, sempre, sempre foque no teste. Não adianta criar uma solução sem testar. É o que eu falei há pouco tempo dos carros híbridos. Até hoje, as empresas multimilionárias investem muito dinheiro nisso e ainda continuam testando, e ainda continuam falhando, e continuam testando e volta. Melhora e volta. Se for algo pontual, ou se não for uma coisa que tenha muitas amplitudes, é por ali que você faz. Então, assim, com as dicas, né? Quando que faz sentido para você? Vamos falar de predição de turnover. Ótimo, se eu tiver a minha estrutura bem equilibrada, bem estável nos últimos 6, 7 anos, e eu tenho um constante dado, um volume de dados que seja realmente coerente, eu posso. Para os modelos de machine learning, eu tenho treino, teste e depois a predição. Beleza, e por aí vai. Se eu tiver referência, e de novo eu estou sempre colocando políticas e dados sempre juntos. E quando que não faz sentido? De jeito nenhum. Quando você não tem uma política de mérito definida, quando você não tem essa referência. Depois, quando você não tem é, dados consistentes, quando você está falando de uma coisa muito pontual, é um projeto específico para uma população específica que vai resolver um problema específico e sem saber, né? Não existe decisão mágica sem humano. Cláudio, qual é a sua reflexão aí nesse tópico? Dani, você já falou tudo, né. A gente está migrando aí para o final da nossa sessão de hoje. Eh, Você já trouxe de maneira bem clara o quais são os grandes pontos aqui, né. Muitas vezes, o que se busca com inteligência artificial, um bom dashboard bem organizadinho, com os relógios corretos, que também uma coisa que eu já vi ao longo da minha trajetória, é querer controlar muito indicador. Quem controla muito indicador, quem tem muito reloginho, não controla nada. Tem que identificar o que é relevante, o que de fato faz a diferença, né, numa linguagem de cadeia de valor, o que é uma alavanca de valor na sua empresa, na sua área, na sua atividade, e que você vai ganhar produtividade, vai ganhar eficiência, vai ganhar controles, né, mais efetivos e atua especificamente com foco em determinados itens, porque querer abraçar todas as frentes, criar coisas muito grandiosas, você vai se perder, vai investir muito tempo e vai perder, eh, o teu investimento, né, seja recurso financeiro, seja o teu recurso de tempo, que cada vez mais escasso. Então, o que fica aqui como uma recomendação é nessa reflexão, e já encaminhando, para o nosso encerramento aqui, queria fazer um convite a todos. Tem uma série de cada vez mais nós estamos produzindo conteúdo em nossa página do LinkedIn da IDE, então fica aqui um convite a todos. Eu tenho feito, junto com a Dani, uma série de posts e artigos que estão já disponíveis nas nossas nos nossos perfis pessoais, a gente tem repostado no perfil da página da IDE, então recomendo aqui eh, convido todos a seguirem. Eu acho que vale uma outra coisa aqui para reforçar, a Daniele, como eu trouxe para vocês, uma executiva que combina aqui a visão da tecnologia com recursos humanos, remuneração, que é a área de domínio dela, e ela tem hoje um programa de mentoria voltado para isto, né, aí tá que a inteligência e a tecnologia, a inteligência artificial e a tecnologia aplicado ao mundo de RH e remuneração. Quem tiver interesse em conhecer melhor, nos acessa aqui, o André, através do nosso marketing, pode abrir um espaço para essas conversas. E muito em breve teremos novidades para serem anunciadas aqui do nosso reposicionamento enquanto consultoria, enquanto a IDE é uma consultoria que foi fundada lá em 2008 pelo Dorailson. Trabalhei com o Dora na IDE por 12 anos e agora, juntos, desculpa, no Regroup por 12 anos e agora há 1 ano juntos aqui na IDE. E muito em breve a gente vai ter uma série de lançamentos e novidades para todos, além da própria parceria com a comunidade RB. Mais uma vez reforçar aqui e agradecer ao Marcelo Fabrício por esse espaço, e cada vez mais vamos trazer conteúdos relevantes, enquetes,
para poder justamente aprender com vocês, porque as demandas, a visão de vocês nos agrega demais, e com isso a gente vai desenvolvendo soluções ou buscar soluções que venham atender as suas demandas. Então, André e Vanessa, como organizadores aqui do webinar, queria deixar um agradecimento. Dani, agradecer demais aí pela tua dedicação para a produção do conteúdo. Marcelo, Fabrício, mais uma vez te agradecer pelo espaço e desejar aí um bom final de semana a todos. Acho que foi um webinar bastante rico. Dani, passo a palavra para você. Sim, sim. Só para saber, a gente ainda tem mais uns minutinhos, né, para deixar as perguntas para o pessoal, não é isso, André? Isso, pessoal, fiquem à vontade para ligar a câmera, Sim. microfone, fazer pergunta para Dani, para o Cláudio ou colocar aqui nos comentários. Isso, e aí para ajudar vocês serem criativos nas perguntas, eu deixei aqui, o Cláudio não pode não, que tem aqui uma brincadeira. Minha filha está aqui me acompanhando, mas eu falei: "Não vou deixar", só para garantir que está todo mundo disperso. Cuidado, que tem muita gente vendendo sistemas de inteligência artificial, sabor perdão, sistemas de RH, sabor IA. Minha filha me mata, a Nath está aqui, que olha, eu não tinha visto essa trend aí, mas ela me avisou. Então, quem nunca caiu nessa, então eu coloquei aqui fechando, né, com chocolate, se você parar para olhar o rótulo dos chocolates, está cada vez menos chocolate, cada vez mais qualquer coisa. Então, é para a gente realmente ter essa atenção e ter esse controle. E para deixar aqui algumas dicas, né? Se vocês quiserem perguntar sobre assuntos diversos, o Cláudio aqui, eu ousei colocar aqui outra trend também. Se alguém tiver curiosidade de saber, se a gente tivesse começado de novo, né, Cláudio, na carreira, o que que a gente faria? Mas eu não vou responder nenhuma dessas, não. Vou deixar vocês perguntarem, senão já falei demais. Posso perguntar? Pode? Dani, sempre muito bom te ouvir. Obrigado, viu, pela aula. Cláudio, também muito bom te ouvir. Claro. Cada vez mais a gente está se aproximando dos filmes de ficção, né? Asimov e etc. Eu, Robô e etc. O quanto você vê, Dani, que no meio profissional nós estamos distante ou próximos, disso? Eu sei que no filme eu lembro que no filme Eu, Robô tem até a psicanalista de robô, que faz um pouco acho que dessa matéria que você falou aí do desejo possível da IA. Uhum. Puder falar pra gente? Uma curiosidade. Posso, Obrigado, posso. viu, Dani? Parabéns novamente. Obrigada. Então, antes de acabar, porque hoje sextou, tem um filme que eu gosto muito, que é O Jogo da Imitação, que ele fala da história do Alan Turing. É um filme muito bacana. Ai, legal, Mai, obrigada. É um filme muito bacana, então sextou para abrir a gente aí o horizonte. E para quem não sabe, a IA, ela foi iniciada pelo Alan Turing em 1950. E de lá para cá, a gente está falando aí de mais de 70 anos, já teve muita mudança. E uma das frases marcantes do Alan Turing foi lá em 1950 falando: se a IA pode pensar, né, o que seremos nós, os seres humanos? E a gente ainda continua com as mesmas perguntas. Tem todos esses filmes de ficção científica. Meu marido é o meu maior crítico. Ele acha sempre que a IA vai dominar o mundo a partir de amanhã. E eu falo para ele o tempo todo: ainda estamos no controle, mas ainda porque, de novo, gente, guarda, leva para sua casa, leva para sua família, leva para todo mundo. A gente precisa manter a nossa habilidade de pensar. A gente está entregando de ouro, de mão beijada, o nosso ouro, que é o nosso pensamento. A gente fica o dia inteiro ali, ó. Daqui a pouco o dedo da gente fica dentro da evolução, né, da humanidade, e nossa mão já vai estar com outro formato para acessar melhor os aparelhos. Então a gente precisa olhar isso. E a distância entre a expectativa e a realidade, por isso que eu usei, colocando nessa metáfora aí bem, bem intensa, existe uma expectativa de que a IA já está aí tudo para funcionar desde ontem, mas a realidade é que a gente ainda não está preparado, os processos não estão escritos. Tem empresa que não sabe nem o que é benchmark, tem empresa que não sabe nem se preocupar o que é equidade interna, não tem as suas políticas de gestão de funcionários, ainda não definiram objetivos, não sabem quais são os principais perfis de funcionários que querem colocar. Eu tenho comentado muito com o Cláudio que uma das coisas que me fez aceitar esse convite de atuar e também de uma maneira que eu estou muito honrada de atuar junto com o Cláudio e com Dora como conselheira de tecnologia,
é que eu reconheço neles, genuinamente, profissionais que fizeram a estrada. Eles têm o fundamento, eles têm o conhecimento do que é atuar na empresa de forma responsável, entregar um projeto que vai durar um tempo. Não se faz projeto nenhum de RH que muda, que bota agora, aperta o botão e entra em vigor. Não, tem todo o modelo de maturação, tem o tempo de implementar, o tempo de ver os resultados. E profissionais experientes como ele, são pessoas que eu admiro, íntegras e dentro de um contexto que conhece negócio, sabe, volta naquela frase, o RH é estratégico, a gente está esquecendo que o RH é estratégico, a gente está achando que o RH é IA, não é. O RH precisa ainda nem ocupou o seu lugar direito na mesa de gestão, definição estratégica, e a gente já está querendo dar um salto, vamos voltar para aquilo que é básico, e ainda existe uma trilha muito grande, um caminho muito grande até ser percorrido da gente chegar nesse momento de ter todos os nossos modelos 100% automatizados, seja com IA, seja com processos ou sistemas, ainda estamos nessa trajetória que ainda vai demorar muitos anos. E o risco está justamente da gente achar que a gente já está pronto para ir para a próxima fase. E não está, não tem empresa nenhuma madura para isso. Sempre que você achar que você está atrasado, relembra dessas empresas de carros autônomos. Usa sempre eles como referência. Então, se eles, que já estão com muitos anos à frente, ainda estão lá retestando, o que faz a gente pensar que a gente já está com tudo 100%? Estamos no Ô Dani, caminho, algumas mais rápido ou outras nem tanto. deixa eu pegar carona na tua fala aqui e compartilhar um case real, que eu vivi, em 2019, quando eu assumi o RH da Petrobras. A gente está falando de uma das maiores empresas de óleo e gás do mundo, uma referência em tecnologia e de produção e desenvolvimento de produção de petróleo, em águas profundas e ultraprofundas, é líder em tecnologia, mas em 2019, esta empresa que eu estou relatando para vocês aqui, tinha como seu sistema de e-mail o Lotus Notes. Então assim, eh olha a dicotomia da maior empresa brasileira, uma das grandes referências de tecnologia no mundo, para os seus sistemas legados, sistemas de gestão, tinha ali uma ferramenta já bastante ultrapassada. Certamente hoje IA deve estar bombando lá na Petrobras, não tenho a menor dúvida, porque a capacidade de investimento, a capacidade intelectual daquela companhia é gigantesca. No entanto, eh isso está presente nas organizações, não é um caso isolado na Petrobras. Isso é uma coisa muito frequente e o que a gente encontra nas empresas de uma forma geral, e isso é generalizado, tá? Tem áreas que estão mais evoluídas e avançadas com o embarque de tecnologia e tem áreas que estão a reboque. E afirmo com toda certeza o que eu vou falar agora. Em geral, o RH está bem atrasado do ponto de vista de tecnologia embarcada, tá? E estamos discutindo aqui IA no RH. Então acho que vale a reflexão aqui para esse grupo. A gente já viu muitos movimentos de massa eu chamo de os modismos, né. Na década de 90 lá veio a ISO 9000. Quem fala de ISO 9000? Meados dos anos 90 só se falava de ISO. Depois veio o tal da Sarbanes-Oxley, né. Aí depois vem outras coisas, o SG que também veio muito forte nos últimos 10 anos. Então assim, agora a gente está vivendo a era da IA, tem que questionar: para que IA? Vai me agregar onde? Vai trazer que E benefício? E isso é muito importante, para a gente reforçar. A nossa mensagem é: implementem IA o quanto vocês puderem, na velocidade que vocês puderem, mas implementem certo. Eu estou vendo aqui também que tem uma participante que eu tive o prazer de conhecer aqui, a Marina Kauppinen, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Portugal, e eu tive o prazer de participar de um evento que ela estava liderando, e uma coisa que eu achei muito bacana era a forma como ela estava apresentando aqui a importância da comunicação. Então, eu entendo que a gente precisa se comunicar, precisa ser sempre assertivo em comunicar de maneira adequada e buscando o que as outras empresas estão fazendo para a gente aprender o que as outras empresas já estão acertando da IA, acertando de implementar a IA de passo a passo.
Então eu quero ter notícias de todos vocês, a gente está com uma audiência aqui, que depois a gente ainda vai continuar aumentando e jogando esse conteúdo para mais pessoas, mas o que a gente quer é que vocês consigam implementar a IA da maneira mais rápida que vocês puderem na empresa de vocês, de uma forma certa. Por quê? Se você for muito acelerado e sair do 0 para o 100 sem prestar atenção nos steps, daqui a pouco você tem que voltar e vai pagar caro por isso. Então é muito bacana você ter essa preocupação de olhar o todo. E o que eu tenho visto aqui em Portugal também é que, assim como no Brasil, nós estamos buscando ter essa visibilidade das empresas cada vez mais próximas do contexto de recursos humanos, das tecnologias mais disponíveis e melhores à disposição de todos nós, sendo que com consciência, sendo que a gente precisa estar no controle. Então, aqui eu estou reforçando muito, tá? Espero que eu não esteja também aqui tendo um bias de influenciar vocês a pisar um pouco no freio, ou se você ainda não acelerou, para colocar a aceleração direcionando para o lugar certo, tá? Então, eu acho que é por aí a nossa conversa. Alguma outra pergunta? Não fiquem tímidos. Posso fazer Cláudio, mais uma? Bora? pode? Vou aproveitar aqui então. Não é sempre que tem a Dani aqui no fórum, vamos aproveitar. Dani, você falou ali do Fórum Mundial, né, do Trabalho. Todo ano sai ali as 10 profissões do futuro, todo ano sai. Quais são as 10? Dá o pulo do gato pra gente. As 10 ou as 5, sei lá. Quais são o que que tem pela Olha, frente aí? vou te falar que surgiu uma ontem na minha aula do doutorado, que é de simulação de sistemas multiagentes. Uma função que eu ainda não tinha falado, ouvido falar, que a gente já escuta bastante cientista de dados. E ontem meu coordenador lá me lança cientista social. Aí eu, em associado a esse contexto de smart cities e smart seja lá o quê, daqui a pouco vai ter realmente como que os agentes, gente, isso aí é quase dentro dessa visão daqui a alguns anos, como que os agentes se comportam. A gente vai precisar de ter um profissional para regular esse contexto de agentes, mas isso vai demorar ainda um pouquinho. Mas, sem dúvida, voltando para todos os dados, todas as funções voltadas para a tecnologia, sempre vai ter uma exponencial importante, e todas as atividades que exigem um pensamento analítico e pensamento crítico vão continuar em crescimento. Então, nesse material do World Economic Forum, eles trazem até a lista mesmo das funções e tal, é bem bacana, por área, e as atividades repetitivas, elas não vão nunca ficar estáveis. Então, é por aí. Posso, então, já que ninguém perguntou, Cláudio, que conselho que você daria para quem estiver começando a carreira agora, Cláudio? Fala. E depois você pergunta para mim, já que ninguém perguntou, ainda tem algumas pessoas nos ouvindo, fala aí. Ô Dani, independente da área de atuação, acho que, do ponto de vista de carreira, eu vou contar um pouquinho até da minha trajetória. Eu caí no RH à toa, né, eu queria ter sido publicitário. Eh, Só que a vida não me direcionou para isso, acabei caindo no RH. Estou aqui há 37 anos, muito feliz por ter realizado o que realizei até aqui. O que eu posso dizer é que, assim, eh, a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe de nada. Para onde vai esse movimento da tecnologia? Não sei. Na Lá no final da década de 90, nasceu de uma maneira muito forte o tal do conceito de competências, né, que ele começou a ser introduzido no mundo corporativo na década de 80, ganhou uma proporção relevante na década de 90, até que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, veio o conceito de remuneração por competências, e todo mundo aí teve uma onda, né, todo mundo quis implementar um modelo de remuneração por competências, que era um processo de automação de gestão. O que que gerou essa onda hypada de remuneração por competências? Aumento de custo. Choveu certificado nos RHs, porque a forma como foi executada, como foi compreendido o que deveria ser, estava completamente fora de propósito. As empresas perderam tempo, implementaram um custo e tiveram consequências para desmontar esses modelos. Então, o que fica aqui, mais do que carreira, é pensar como usar tudo isso que estamos vivendo hoje da maneira
inteligente, e aí não é inteligência artificial, é com a inteligência humana efetiva, né. De fato, poder fazer todas essas análises preditivas e analíticas antes de evoluir. E você, Dani, o que que você faria? Ah, ainda bem que você devolveu essa pergunta para mim. Você Então, tem uma perna em beleza. cada canto, uma perna em tecnologia, uma perna em RH? Então, primeiro que eu, para quem não conhece a minha jornada, eu fiz a minha formação inicial em ciência da computação, tive o prazer de, navegar na área de RH com desenvolvimento de sistemas, depois o prazer de navegar no RH com remuneração por muitos anos e agora de novo o prazer de retornar para sistemas, sabendo que não foi uma exclusão, cada conhecimento não exclui o anterior. E o que que eu faria diferente? Ainda mais porque eu tenho um perfil, apesar de agora estar mais falante, eu tenho um perfil muito introvertido. E o risco que a gente está vivendo hoje, que é o que a gente falou, da gente perder a nossa capacidade cognitiva, o que eu faria diferente? Investiria sempre em uma atividade técnica, que fosse a que eu tenho mais afinidade, investiria muito mais em comunicação. A minha habilidade de me expressar, a habilidade de organizar meus pensamentos e transmitir isso de maneira clara. Então, esse é o caminho que eu faria diferente, porque eu, no início da minha carreira, me envolvi muito em me especializar na tecnologia, me especializar no conteúdo específico e foquei um pouquinho menos nesse caminho. E ao longo do trajeto, chegou uma pessoa que me falou da minha marca. Então, você que é profissional, independente da área que você trabalha, você é a sua marca. Então, você tem que cuidar da sua marca. E a melhor forma de cuidar da sua marca é sabendo se expressar, sabendo se comunicar de uma maneira ética, coerente e ter essa habilidade de se relacionar com os outros. É isso aí. Pronto, vi aqui também que é Aí, ó, Caterine Fonseca, vi a Caterine Fonseca também, ela está lá na Suíça, olha que bacana, muitas pessoas aí de diversos lugares. Muito bom, Kátia. Tchauzinho para todos, pessoal. Boa tarde. tchau, bom final de semana, bom dia a todos aí. Tchau, Tá. tchau, obrigada, bom fim de semana.